Meus queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu venho aqui falar sobre a nossa próxima lição de domingo, onde nós estaremos estudando sobre o que é a mordomia cristã. Esta lição ela está dividida em 3 pontos importantes, que é o primeiro ponto é o conceito de mordomia, né? Nós vamos aprender no primeiro ponto sobre a palavra mordomo, o que significa a palavra mordomia no primeiro ponto. No segundo ponto, nós vamos aprender sobre a mordomia espiritual do cristão, levando essa palavra para o lado espiritual, o que é mordomia, ou a mordomia espiritual do cristão. A mordomia do amor cristão, aí vamos amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? E então nós vamos trabalhar em cima disso. Depois, ainda no segundo ponto, vamos ver a mordomia da fé cristã e também a fé como patrimônio espiritual. Esses são assuntos que vai ser abordado no segundo ponto. No terceiro ponto, nós vamos tratar sobre a mordomia dos bens materiais. O cristão e as finanças, porque vamos trabalhar aqui na primeira lição sobre a mordomia levada para o lado espiritual e também para o lado material. A mordomia dos bens materiais, como administrar aquilo que Deus nos confiou. Então, nesse ponto, que é o terceiro, vamos falar sobre o cristão e as finanças, o cristão e as riquezas e o cristão e a contribuição para a igreja. Então são esses assuntos que vão ser abordados e é interessante o professor abordar esses assuntos bem esclarecido na sua classe. Para que você entenda muito bem essa lição, querido e amado professor, é interessante nós que somos assembleanos, usarmos duas versões bíblicas. Não que você não possa recorrer às outras versões, mas a primeira versão que a Assembleia de Deus usa é a Almeida Revista e Corrigida. A segunda versão, que é aceita pela Assembleia de Deus também, é a Almeida Revista e Atualizada. É interessante você usar essas duas versões para fazer comparação de texto. A versão que os assembleanos usam é a Almeida Revista e Corrigida, mas é interessante você ter também a versão Almeida Revista e Atualizada. Por exemplo, no capítulo 16 de Lucas, no versículo 1 diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Aqui, nesse texto da Corrigida, Almeida Revista Corrigida, traz a palavra mordomo, que aí vem a palavra mordomia, que é o assunto que nós vamos abordar nesse trimestre. Mas quando nós lemos capítulo 16 de Lucas, no versículo 1, nós vamos observar que essa palavra mordomo ela é trocada. No capítulo 16, verso 1, o texto diz: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como que estava a defraudar os seus bens. Observe que a palavra mordomo aqui na Almeida Revista Atualizada, ela é trocada para administrador. Então isso aqui, querido professor, enriquece o estudo, enriquece o aprendizado. Então é interessante você ter no mínimo essas duas versões. Outra coisa interessante que o professor precisa ter é um dicionário da língua portuguesa, porque é a nossa língua. Então é interessante ao preparar a aula ter um dicionário também da língua portuguesa. Eu estou aqui com o dicionário Roais da língua portuguesa. Então é interessante também o professor ter um dicionário bíblico. Um dicionário bíblico tem algumas palavras na Bíblia que você não vai encontrar no dicionário da língua portuguesa. Tem algumas palavras que é de difícil compreensão. Então, um bom dicionário bíblico. É interessante também o professor ter um comentário bíblico, para que ele venha entender o texto que vai ser abordado. Que Deus abençoe, querido professor. Espero ter gostado das dicas, Visite o nosso canal, PR Adalto Araújo.